Olá, queridos filhos e filhas, boa noite, sejam muito bem-vindos para mais uma noite de cenáculo, mais uma noite de graça, de bênção, que o Senhor está nos proporcionando mais uma noite de cenáculo. Então eu já quero acolher você que veio conosco, veio estar conosco, entrou nesse cenáculo para experimentar os benefícios e as graças que o Senhor vai derramar sobre a nossa vida nessa noite maravilhosa. Vamos ter mais uma noite de encontro, vamos experimentar a graça do Espírito Santo e vamos ser profundamente impactados e renovados pelo Espírito, porque o Espírito Santo nos renova. Então seja muito bem-vindo, Luana, Marlúcia, boa noite, Paula, Valéria Nascimento, Luana, seja bem-vindo, Giovanni Kimura, Josi Matias, Edclécia, Caldas Rosiane Sampaio, boa noite, sua bênção, Deus abençoe. Débora Nascimento, seja muito bem-vinda conosco nessa noite. Também Luciana e Edgar, que maravilha poder estar com vocês nessa noite. Neilson, Luciana, Jordilânia Marques, Júnior, Deus abençoe, Júnior. Também Pacelli, Deus abençoe sua vida, muito bonito o seu altar. Do Espírito Santo, Maria Socorro, também Iris Eufrásio, sejam muito bem-vindos, Amanda, Ivanildo, Rafael Freitas, Ana Fábia, o povo de Deus que está chegando nessa noite no cenáculo para beber dessa fonte que é o Espírito Santo. À medida em que nós descobrimos essa fonte, nós não queremos mais beber água suja. Quando a gente descobre uma água limpa, nós não queremos mais beber a água suja. E esse cenáculo tem sido para nós uma oportunidade, de deixar de beber a água suja para beber o quê? A água limpa. Isso tem sido bênção de Deus para a nossa vida. Já quero acolher Regilânia, também Dora Maria Luzeni, Amanda Fechini, Juan Campos, Maria Beta, está conosco no cenáculo Maria Socorro, Neide, Aline Coelho, nós já ultrapassamos as 600 pessoas, Sampaio, Ana Fábia, Mariane Moreira, seja bem-vinda mais uma noite no nosso cenáculo, Júnior Cajuína, Deus te abençoe, Júnior, é uma bênção tê-lo também nessa noite de cenáculo. Joelma Pereira, Deus abençoe minha filha e abençoe a sua família. Já ultrapassamos as 700 pessoas e o nosso tempo é muito curto, não é verdade? Então nós vamos aproveitar o máximo. Seja bem-vindo, você que está entrando no cenáculo nessa noite, você que não perdeu nenhum dia, você que está entrando pela primeira vez no cenáculo, vai ser bênção de Deus para nós nesta noite de graça. Edinaldo, seja bem-vindo, Edinaldo, Risoneide, já pedindo pelo fim da pandemia. Vamos orar muito nessa noite e a manifestação do Espírito Santo vai descer sobre a nossa vida. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agora eu vou convidar você a acender comigo nesse momento a vela. À medida em que nós vamos acendendo a vela, nesse gesto simbólico, nós estamos dizendo para o Espírito que o nosso coração ele está aberto e nós desejamos que ele venha acender em nós o fogo do seu amor. Pega a tua vela agora, e comigo nós vamos fazer esse momento onde nós vamos acender a vela e pedir ao Espírito Santo que ele venha iluminar a nossa vida, que ele venha iluminar a nossa família, que ele venha trazer paz ao nosso coração, que ele venha trazer esperança para todos nós. E nós vamos fazer isso entoando a nossa canção de todas as noites. Já estou aqui com a minha vela. Cadê sua vela? Já acendeu? Então vamos clamar o Espírito Santo, vamos pedir o Espírito Santo nessa noite que venha tocar o nosso coração.
eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor, eu adorarei, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Abra sua boca e cante. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Canta comigo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E é com alegria que nós clamamos o Espírito Santo de Deus sobre nós, que nós pedimos que o Espírito nessa noite venha abarcar todo o nosso ser, que o Espírito Santo venha de encontro a todas as situações que nós estamos carregando, situações que precisam ser tocadas pelo Espírito, situações em nós que precisam ser renovadas pelo Espírito Santo de Deus. Já ultrapassamos as 1.100 pessoas no cenáculo. Sejam bem-vindos, você que está entrando nesse momento. E nós começamos a nossa noite sempre partilhando e trazendo histórias, de alcance do Espírito, partilhas de homens e mulheres que têm sido alcançados pelo Espírito Santo e deseja partilhar conosco todas as noites, para impulsionar o nosso coração e gerar essa segurança e essa certeza de que o Espírito Santo nos toca. E quando Ele nos toca, Ele realiza o quê? Ele realiza uma cura interior em nós. Então eu quero partilhar com você nessa noite do testemunho de Alisson. Alisson diz assim conosco: eu queria partilhar que o Espírito fez em mim esta noite. Foi muita graça, Padre, o cenáculo. Quando o Senhor falou que tinha pessoas que eram atormentadas pelos seus pensamentos, algo me tocou profundamente. Padre era atormentado por esses pensamentos maldosos. Era uma luta, de fato, como o Senhor dizia.
entre eu e a minha mente. Mas pela graça do Espírito Santo, eu não sou mais. Eu sinto minha mente aberta e leve. Tudo que me atormentava acabou. E ainda quando o Senhor orava pelas pessoas no cenáculo, eu tive o repouso no Espírito Santo. Foi uma graça muito especial na minha vida. Olha a bênção. Olha o que o Espírito Santo está fazendo em nós todas as noites nesse cenáculo. Vai preparando já o teu coração. Vai abrindo o teu coração, porque o Espírito Santo quer alcançar no mais profundo do teu ser. Eu quero também partilhar com Irarima Aragão. Ela diz: Padre, eu ontem fui tocada pelo Espírito Santo. Eu me senti tão feliz que eu nem acreditava que estava acontecendo comigo. Eu senti uma paz tão grande, senti também todo o peso que estava sendo, que estava sentindo ir embora. Minha tia que estava comigo, ela também foi tocada, Deus falou com ela profundamente. Obrigado, Padre Monteiro, por se deixar usar pelo Espírito Santo. Uma filha de Deus partilhou conosco assim: ontem, mais uma vez, eu fui tocada pelo Espírito. O Senhor, Padre, pelo dom do Espírito, descreveu o que acontecia na minha vida. Dentro do meu matrimônio, eu venho sofrendo muitos vazios. E tudo que o Senhor falou de falta de amor. Quando o Senhor dizia que o Espírito estava varrendo toda a impureza, eu sentia a paz entrando na minha vida e na minha casa. Toda a impureza que eu sentia. Este cenáculo, ele está mudando completamente a minha vida, Padre. Olha que bênção, olha o testemunho dessa filha, olha a graça que o Espírito Santo está trazendo ao nosso coração cada noite. Cada noite tem sido muito especial, porque à medida em que nós vamos criando esse laço de amizade com o Espírito, nós vamos sentindo Ele tocando profundamente o nosso coração. Eu quero partilhar com você também o testemunho de Eliane. Ela diz: Padre, ontem eu sonhei com um homem estranho, que no sonho eu tinha até medo. Ele falava que vinha libertar minha casa, pois ela estava cheia de maldição. Ele veio transformar e limpar a minha casa. Hoje, ao acordar, eu me lembrei que o Senhor disse ontem, no cenáculo, que o Espírito estava entrando nas casas e limpando toda a sujeira. Eu acordei feliz. Nada na minha vida, nada na minha casa estava dando certo. E o Espírito Santo, ele veio transformar todas as situações negativas em bênção. E eu quero louvar o Senhor nessa noite por essa graça da libertação. Ruth também, ela partilha conosco. Ela diz: Padre, eu estava com o coração aflito. Eu acabei de ouvir o avivamento agora às 2h11 da madrugada. Quero te agradecer por sua oração. Era eu todinha ali, mas o Espírito Santo varreu tudo. Estou leve, vou dormir segura e com a certeza de que tudo vai dar certo. Obrigado, Padre, porque essas noites elas têm transformado a nossa vida. São os testemunhos de graças alcançadas no cenáculo de ontem, de inúmeros outros testemunhos que vão chegando, mas o nosso tempo é muito curto e nós precisamos aproveitar bem todo o avivamento do Espírito que vai sendo derramado sobre a nossa vida, que vai sendo derramado sobre a nossa história de vida. É sempre bênção para nós. O Espírito Santo, ele está nos cumulando de toda essa graça. O Espírito Santo está nos visitando de uma maneira muito profunda e trazendo a graça do Espírito Santo ao nosso coração. E eu agora já vou convidando você a ir abrindo o coração, abrindo profundamente a sua alma e permitindo que o Espírito Santo venha tocar profundamente
O Espírito Santo venha trazer sabedoria, o Espírito Santo venha trazer o dom da ciência, o Espírito Santo venha trazer o dom da paz, o Espírito Santo venha trazer o dom da piedade, o Espírito Santo venha trazer, o dom, da paciência, porque nessa noite nós queremos ser alcançados por esse Espírito. Então vai abrindo já o teu coração, que nós começamos o nosso clamor do cenáculo, já começamos pedindo ao Espírito Santo que venha sobre as nossas fraquezas. Espírito Santo vem sobre as nossas limitações, Espírito Santo vem sobre as nossas perturbações. Eu convido você agora a levantar comigo as suas mãos. Levanta as suas mãos assim para o alto, isso, porque essa é a posição de quem ora. A posição de quem ora é cabeça erguida e mãos levantadas. É assim que ora o homem de Deus, a mulher de Deus. É assim que ora o homem do Espírito, a mulher do Espírito. É assim que nós oramos, porque nós oramos com a certeza de que nós estamos gerando, nós estamos gerando uma conexão com o eterno. Então, por isso que a nossa posição é essa, é cabeça erguida e mãos levantadas. Nós não oramos cabisbaixo, nem a nossa oração é de incerteza, não. Nós oramos com a cabeça levantada, porque nós oramos, e nós entramos em comunhão com aquele que tudo pode, que gera dentro de nós a esperança. Então, meu filho, ergue as tuas mãos para o alto, minha filha, ergue as tuas mãos para o alto, levante a cabeça. Principalmente você que tem andado cabisbaixo, você que tem andado com a cabeça, você que tem olhado para o chão. E eu quero orar já por você nessa noite, você que tem caminhado olhando para o chão. Não, nós precisamos olhar para frente, entende? Você está me compreendendo, meu querido, minha querida? Você está entendendo que o Espírito já vai dizendo ao teu coração nessa noite, já vai acolhendo essa graça, nada de caminhar com a cabeça para baixo, nada de olhar para o chão, nós precisamos olhar para o alto. O Senhor nos diz na palavra, buscai as coisas do alto, olhai para o alto, é de lá que vem. Essa expressão e essa postura de olhar para o alto significa a postura de quem crê, a postura de quem acredita. E nós precisamos acreditar, filhos, nós precisamos caminhar na certeza de que tudo vai dar certo, e vai, quando nós cremos. Quando nós investimos nessa postura, quando nós investimos na nossa relação com Deus, não há como dar certo. Posição de quem acredita. Isso, eu quero nesse cenáculo, nós já ultrapassamos 1.300 pessoas e o Espírito vai trazendo mais pessoas para o cenáculo. Você também vai convidando, vai dando convite, para que outras pessoas, vai compartilhando, para que outras pessoas entrem, para serem impactados pelo poder do Espírito Santo. Então eu quero, nesse momento, todo o cenáculo, postura de oração, isso, a nossa postura de oração, cabeça levantada, erguida, mãos para o alto, isso. E agora, comigo, vá dizendo, Espírito Santo de Deus, nessa noite nós desejamos ter um encontro pessoal contigo. Espírito Santo, vem em auxílio à minha fraqueza. Espírito, vem trazer ao meu coração aquilo que eu não sou capaz de entender. Espírito Santo, vem trazer sabedoria para que eu tenha capacidade de conduzir minha história de vida, de conduzir minha casa, de conduzir minha família. Espírito Santo, vem trazer ao meu coração o dom da ciência, o dom da piedade, o dom da paz, porque nós estamos necessitados e necessitadas dessa paz. E à medida em que nós vamos clamando nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai descendo poderosamente. O Espírito Santo de Deus já vai alcançando corações, porque quando nós pedimos, o Espírito Santo vem sobre nós. Quando nós clamamos, o Espírito vem em nosso auxílio, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, o Espírito Santo nos levanta e Ele nos tira de todo medo, Ele nos tira de toda falta de paz. O Espírito Santo quebra com todo sentimento negativo, com todo sentimento de pessimismo. E nós clamamos nessa noite, vem Espírito Santo de Deus, vem incendiar os corações que estão congelados. Vem Espírito Santo, vem incendiar a nossa vida, vem gerar em nós avivamento. O Espírito Santo já vai tocando muitas pessoas que
de muito medo, de muita insegurança, e nesse momento o Espírito Santo ele vai descendo e ele vai alcançando o nosso coração. À medida que você vai orando comigo nessa noite, o Espírito Santo vai nos tocando, ele já vai gerando dentro de nós a paz. O Espírito vai tocando nesse momento numa pessoa que carrega um sentimento de inquietação muito grande na alma. É muita perturbação na tua alma, é um sentimento perturbador que perpassa a tua alma, que perfura, na verdade, a tua alma. É uma dor de ausência. Você já escutou falar em dor de ausência? É aquela dor que você não consegue ter um diagnóstico, você não sabe onde está doendo, mas é uma dor na alma. Ela não é somática, é uma dor na alma. Nós não alcançamos a identificação de onde é essa dor. É de vazios, é de registros vazios em nós, é de experiências negativas que nós carregamos, e nesse momento o Espírito Santo vai tocando sobre nós. Nós vamos orando e vamos pedindo: vem Espírito Santo poderosamente tocar-nos. Vem Espírito Santo poderosamente, derrama sobre nós a tua graça, alcança o nosso coração. Vem Espírito Santo e gera em nós a graça que nós necessitamos. O Espírito Santo vem falar ao meu coração e vem nessa noite. Ele vem trazer e me traz agora a imagem de um texto bíblico em que Jesus está fazendo refeição em uma casa e uma mulher se aproxima de Jesus. E nesse momento essa mulher, ela quebra um vaso de perfume, ela pega e ela derrama esse vaso de perfume nos pés de Jesus. E depois ela enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos. Aquela mulher foi repreendida porque ela foi ousada. Ela teve a ousadia de se aproximar do Senhor, porque ela sabia que só Ele podia alcançar a dor do seu coração. Ninguém a compreendia, todo mundo desprezava, todo mundo abandonava e atirava pedra naquela mulher. Ela era vítima de uma sociedade que a rejeitava pela sua condição de vida. A palavra diz que aquela mulher, ela era prostituta, ela era adúltera. E as pessoas que se aproximavam daquela mulher, aqueles que se aproximavam, eram somente para experimentar ou se aproveitar dela. O restante da sociedade só tinha pedras para atirar naquela mulher. E ela era vítima de um preconceito social. Ela era vítima do julgamento das pessoas. Ela era vítima de uma ausência, porque aquela mulher não era entendida, não tinha ninguém que a compreendesse. As pessoas não olhavam para a história, mas olhavam para o ato daquela mulher. As pessoas não olhavam para a história de vida dela, as pessoas olhavam para o rótulo que ela carregava. As pessoas deixavam de olhar para a história de vida daquela mulher para olhar para o seu pecado. Elas não entendiam que o seu pecado era fruto de uma relação, era fruto de uma experiência passada que a levou a viver assim. Mas de repente aquela mulher entrou naquela casa e ela invadiu aquela casa e ela se ajoelhou nos pés do Senhor e ela foi lavando os pés do Senhor naquele momento. Os discípulos que estavam ali, os donos da casa ficaram impactados, mas aquela mulher, ela teve ousadia. E quando o Senhor me trouxe essa palavra nessa noite, Ele estava me fazendo entender que neste cenáculo, nessa noite, Ele quer acolher os corações até que se acham imperfeitos. De pessoas que se acham até pecadoras demais para ter uma experiência com Jesus, para ter um encontro com o Espírito Santo. E eu quero trazer a partir dessa mensagem, talvez você que entrou aqui no cenáculo, você seja vítima também de tanto preconceito. Talvez você é vítima de pessoas que atiram pedras em você, de pessoas que olham e só veem os rótulos, não enxergam que existe um coração. Nós temos um coração, filhos. Por trás de cada história existe um coração que precisa ser amado e respeitado. Existe um coração que precisa ser acolhido. E quantas vezes nós só oferecemos pedras, não é verdade?
Quantas vezes nós impulsionamos o preconceito, porque nós não somos capazes de acolher. E o Senhor vai falando nessa noite a muitos corações. O Senhor vai dizendo que é tempo de perdão, é tempo de acolher, é tempo de abrir o nosso coração, porque o Espírito Santo, Ele quer fazer algo extraordinário em nós. O Espírito Santo, Ele quer nos fazer compreender o sentido da existência. E o Senhor vai nos falando nessa noite que nós temos muito mais do que pedras para dar às pessoas. Nós temos muito mais do que apontar o dedo para as pessoas. Nós temos um coração que o Espírito quer entrar e Ele quer derramar o amor em nós. Porque o amor cura, mas o ódio e o preconceito, ele fere cada vez mais. Imagine que alguém que tem uma ferida aberta, quando ele coloca um produto químico que não é o produto, que não é o remédio específico, aquela enfermidade ela vai crescendo, ou quando você fere, a enfermidade ela vai crescendo cada vez mais. Quando nós atiramos pedras em quem já recebe da sociedade tantas pedras, nós estamos estimulando o crescimento das feridas. Nós estamos estimulando que aquela pessoa ela entre cada vez mais, ela mergulhe cada vez mais na dor. E o Espírito Santo, quando nós temos uma experiência com o Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo produz dentro de nós é um sentimento de amor muito grande. Nós olhamos para as pessoas e nós somos capazes de enxergar muito mais do que os erros delas. Quantas vezes você foi vítima disso? Da falta de compreensão dos outros? Existem tantas coisas boas em nós e às vezes nós somos apenas olhados por aquelas que não prestam, não é verdade? Às vezes nós temos 99 coisas boas em nós, mas parece que as pessoas só enxergam aquela uma coisa que não é tão boa em nós. E eu quero nessa noite, e filha, deixa eu partilhar uma coisa para você. Quando eu rezava me preparando para o cenáculo, o Espírito não me falava nada. Não me dava nenhuma moção, e eu cheguei para o cenáculo sem nenhuma moção e nenhuma direção. Tudo que está acontecendo aqui no cenáculo é o próprio Espírito que está conduzindo. É o Espírito que está falando isso para nós nessa noite. De repente, quando eu comecei o cenáculo, eu pedia, durante a tarde, quando eu rezava, eu pedia ao Senhor uma passagem, que Ele me desse uma passagem bíblica, e quando começou o cenáculo, o Senhor me trouxe o texto daquela mulher que quebrou o vaso com perfume e lavou os pés de Jesus. E nesse momento o Espírito vem bem forte no meu coração. Nessa noite eu quero curar as pessoas. Eu quero curar as pessoas de todo preconceito e ódio que ainda conservamos dentro de nós. Eu quero lavar, eu quero banhar, eu quero derramar um avivamento de amor, porque o amor cura e o amor transforma. O amor é o remédio que cura as feridas. O amor nos cura mais rápido. Quando nós aplicamos amor, nós mudamos a nossa história. Então eu quero dizer para você que está orando comigo agora, e você estava pedindo: Senhor, me dá uma palavra. O que é que precisa acontecer para que minha vida seja mudada e minha casa seja mudada? E o Senhor já está falando, meu filho e minha filha, ao teu coração. Coloca amor ao invés de agressão. Estende a mão ao invés de apontar o dedo. Traz para perto de ti ao invés de atirar pedras. Nós temos um coração, nós temos uma vida psíquica e nós temos uma vida sentimental. Nós não somos pedras, nós não somos rocha, nós somos homens, nós somos seres humanos. O Senhor nos deu o dom de amar, mais amor, mais amor, mais amor. E à medida em que nós formos produzindo esse amor, à medida em que nós começarmos a dar o amor ao invés de pedras, e o Senhor está falando para uma pessoa: você vai ser curada nessa noite. Porque o Espírito vai falar de uma forma tão profunda ao teu coração que você vai ser impactado.
Você teve uma história de vida de dores porque você viveu momentos difíceis, pessoas que apareceram na tua vida e que atrapalharam o processo, pessoas que te humilharam, e que você guardou um sentimento profundo de eu vou devolver, eu vou me vingar, eu vou devolver na mesma moeda. E o Espírito está falando ao teu coração, você não vai mais devolver na mesma moeda, porque agora eu estou colocando amor no teu coração. Quando nós devolvemos, nós estamos reproduzindo, o ódio vai crescendo cada vez mais. Olha o que o Espírito está trazendo a nós, olha o entendimento do Espírito, olha o que o Espírito Santo vai falando de uma forma tão profunda ao nosso coração. Ele vai rasgando a nossa alma, ele vai perfurando o nosso íntimo, porque ele quer adentrar em nós e ele quer nos fazer entender que o caminho para nós é o amor. Talvez a tua casa esteja cheia de violência, porque ao invés do amor, vocês estão jogando pedra um no outro. Um joga de um lado, o outro devolve no outro. Vem uma pedra de lá, você joga de volta. Vem uma palavra, você devolve a palavra em dobro. Há uma incompreensão, você devolve a incompreensão. E nós precisamos mudar essa história. Essa não é a pedagogia. E o Espírito Santo está nos ensinando a pedagogia do amor. Nós transformamos pelo amor. Nós transformamos pelo amor. É o amor que transforma, porque o amor é o remédio que destrói tudo aquilo que foi petrificado. Sabe aquele concreto que já não mais volta ao seu estado? O amor tem o poder de transformar tudo aquilo que o concreto tornou duro em algo profundamente afetivo. Eu quero testemunhar para você. Eu não sei se você sabe, talvez você não conheça ainda o trabalho que nós realizamos. Nós temos um trabalho com dependência química. Nós acolhemos pessoas para o tratamento de dependência química. Quando o Senhor nos deu essa missão, nós nos perguntávamos como nós vamos trabalhar com isso. E o Senhor nos colocava amor. Porque cada pessoa que chega na nossa casa, ela chega com uma história de dor, ela chega com feridas. São pessoas que estão profundamente feridas e pessoas que sofrem, que trazem o preconceito da sociedade. Porque quando um usuário de droga, quando alguém cai no uso da droga, quando alguém cai no mundo dos vícios, há um preconceito social muito grande. Essa pessoa é olhada com desdém, ela perde o seu valor, ela deixa de ser gente. E o Senhor dizia para nós, como é que nós vamos tratar a dependência química? E o Senhor nos dizia, vocês não vão tratar a dependência química, porque ela não é a raiz do problema. Vocês vão tratar os desafetos que cada um carrega, porque o vício é consequência de um afeto ferido, ou um afeto inexistente. Vocês vão tocar nas feridas e vocês vão orar sobre as pessoas e vocês vão acessar as feridas através da escuta. Através da escuta. Através da escuta, né? Eu também, além de padre, sou psicanalista. E o centro da psicanálise é a cura pela escuta. É no ouvir que nós vamos acessando as feridas das pessoas. Filhos, filhas. É impressionante. Eu tive uma experiência com um filho que chegou na nossa casa. E quando eu olhei para aquela pessoa e para sua constituição física, uma mão forte, um negão, que o histórico dele contava que não só era usuário, mas estava metido também no tráfico. E estava vindo para a nossa casa porque estava ameaçado de morte. Humanamente, quando eu olhei, eu disse, meu Deus, o que nós vamos fazer? Isso aqui não tem jeito. Isso aqui, como nós vamos acessar? É alguém que está aqui não porque ela quer estar, mas é alguém que está aqui para se esconder, porque ela está ameaçada pelas gangues lá fora.
Sabe por quê que Deus colocou aquela pessoa na nossa casa? Para bater na nossa cara e dizer assim: nós não podemos olhar com os olhos físicos. Porque quando nós olhamos apenas com os olhos físicos, a gente é capaz de ver apenas o erro do outro. Quando a gente olha somente com esses olhos, eles nos levam diretamente para os rótulos. E a gente só enxerga o que a gente vê de fora. O Espírito falou a nós: tem que aprender a olhar com o coração. Com o coração. Aprender a olhar com o coração. E aí nós começamos a conviver com esse menino. E ao longo do caminho, nós fomos vendo o que o Espírito Santo é capaz de fazer quando nós temos docilidade. E nós fomos vendo aquele concreto ser completamente transformado numa peça. Nós começamos a perceber um rótulo que deixava de ser rótulo para ser pessoa. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, 4 meses, passou 1 ano, passou 2 anos. Esse menino depois começou a caminhar conosco dentro da comunidade. E nós fomos vendo aquele menino, ele nunca foi mais o mesmo. Ele nunca mais foi o mesmo. E são inúmeras histórias que nós vamos encontrando, histórias, né? Histórias feridas, histórias de dores. Eu estou dizendo isso e partilhando, porque talvez você que esteja aí do outro lado se sinta assim: minha vida não tem mais jeito. Minha vida não tem mais jeito. Eu já não tenho mais esperança que as coisas vão mudar para mim. Eu já não tenho mais esperança nem vivacidade. Eu acho que eu cheguei no nível e daqui eu não consigo mais passar. Eu já vi com os meus olhos, não esses, coração. Porque quando a gente olha para os nossos olhos físicos, eles ficam completamente impactados. Histórias profundas, sabe, de marcas. Uma vez eu cheguei na casa e um filho acolhido disse: padre, eu gostaria de conversar com o senhor. E na medida que nós fomos conversando, o Espírito Santo foi trabalhando no coração daquele filho, porque ele tinha uma ferida paterna. E que aquele momento foi decisivo para curar o coração dele. Sabe, que alguém caiu no mundo da droga porque não teve o amor do pai. Talvez muita gente diga: eu também não tive o meu pai, nem assim eu caí no mundo da droga. Cada um administra de uma forma. Isso não funciona para todo mundo. Mas a gente precisa respeitar aqueles que não sabem administrar esses afetos. Eu não sei se está aqui no cenáculo, ela me acompanha e entra todos os dias, Samara. Ela é também psicanalista, psicóloga, né, da abordagem psicanalista, e ela sabe muito bem disso. E que são feridas que nos levam a muitos desastres. E esse menino, ele queria apenas um abraço, mas existia um bloqueio tão grande que ele não sabia como dar passos. Eu entendi. Ele não queria escutar o padre falando, ele não queria que eu desse um conselho, ele queria que naquele momento eu o abraçasse e o trouxesse ao meu colo e eu pudesse deixar o Espírito agir no coração dele. E ele pôde entender que aquela ausência, ela podia ser preenchida e ela podia ser curada. São histórias de amor.
o Espírito nos levou para esse diálogo nessa noite. O Espírito nos encaminhou para esse momento. Eu não sei, mas o Espírito sabe o que é que está produzindo no coração de muita gente aqui no cenáculo. De muita gente que estão sendo tocadas, eu não sei como e de que forma. Mas se o Espírito nos trouxe para esse diálogo, para essa conversa, é porque Ele sabe o que está fazendo e o que está realizando no coração das pessoas. São inúmeras histórias, filhos, e que nós fomos aprendendo ao longo do nosso caminho de que a melhor maneira de tratar e curar é pelo amor. As palavras são insuficientes, os conceitos são insuficientes, as regras são insuficientes, a legalidade é insuficiente. Elas não preenchem, elas não ocupam o lugar que é do amor. Então eu quero dizer para você nessa noite que está nesse cenáculo, o amor é o mover da nossa vida, é o mover da nossa vida. Eu sei que muita gente que está aí do outro lado está sendo tocado, impactado pelo Espírito. O Senhor traz ao meu coração de uma mulher que está orando comigo nesse momento e que você sentiu como que Deus sacudindo você. E é como se fosse, assim como o padre disse, um tapa na cara, né? Porque você trata, né, de alguém que está nesse campo do vício e praticamente de tanta luta e tanta dificuldade, né, e de tantas idas e vidas, você acabou dizendo: eu vou abandonar, né? E você tem procurado coisas. Eu quero ser muito claro para você nessa noite. Você tem buscado clínica, você tem buscado remédio, você tem buscado tratamento, mas eu queria dizer, está faltando o essencial, está faltando amor. Está faltando amor. Esses dias eu fiquei profundamente feliz. Eu digo feliz porque é o nível do entendimento. Nós acolhemos um menino na Casa da Misericórdia e ele fez todo o caminho conosco. A mãe, né, era mãe adotiva, ela já tinha, né, buscado muitos meios e ela é também da área, porque ela trabalha como assistente social. Filho, filha, esse menino, né, já tinha entrado em vários lugares e já tinha passado por várias casas terapêuticas, chegou na nossa. Ele veio uma vez, passou um tempo, voltou para casa, voltou para as drogas, caiu de novo, aí buscou de novo a comunidade. Porque nós priorizamos um trabalho voltado para o amor. Não tem nenhuma pessoa que saiu da nossa casa, que caia, que queira voltar, que sinta desejo de voltar, que não busque a nossa comunidade. Porque o centro do nosso trabalho é o amor. E aí ele voltou de novo para a nossa casa, e aí, né, nós começamos um trabalho e ele começou a evoluir, a crescer, e terminou o ano, voltou para casa, restituiu sua família, voltou para sua esposa, assumiu seu filho, arrumou um trabalho. Filho, filha, já estava com 3 anos. Trabalhando direitinho, ele tinha envolvimento com o tráfico. E de repente, numa noite, ele voltava para casa. Ele foi abordado por traficantes, do qual ele devia drogas que tinha comprado lá atrás. Eles atiraram e eles mataram. E eu tive a oportunidade de ir lá na casa e tive a oportunidade de escutar a mãe dizer exatamente isso. A dor é grande, mas a certeza da transformação é maior. Ele morreu, mas morreu transformado. O amor transforma. O amor transforma, o amor cura, o amor restitui. E eu queria dizer para você que está aí do outro lado isso. Eu queria dizer para você que está aí do outro lado, que talvez esteja cheio de sentimento de raiva, de ódio, que talvez carregue, né,
mágoas profundas no teu coração, e que o Espírito Santo nessa noite ele está descendo de uma forma tão profunda, ele está adentrando no teu coração e ele está tocando na tua alma, e ele está dizendo: eu quero fazer pulsar o amor. Pessoas que há tempos não sabem o que é o amor, há tempo que não pulsa, há tempo que as emoções esfriaram. E o Espírito Santo, ele vai tocando agora. Ele vai tocando. Ele vai tocando porque quando ele entra, ele faz algo extraordinário em nós. Algo em nós. E assim, eu gostaria também de dizer para você que às vezes nós pensamos que porque nós somos religiosos, ou nós seguimos uma doutrina, ou nós temos uma espiritualidade, isso é a garantia já de que nós somos bons. E olha, eu queria dizer para você que quando nós começamos o trabalho, com a dependência química, foi que eu pude entender que existiam muitas coisas que ainda precisavam ser mudadas dentro de mim, que tinha conceitos, que eu estava cheio de conceitos e que a realidade era completamente diferente. É completamente diferente quando você tem a oportunidade de tocar na ferida, porque assim, definir os conceitos, definir as coisas, os acontecimentos é muito fácil. Definir posturas é muito fácil. Descrever realidades é muito fácil, mas nem sempre quando a gente desce para a realidade é completamente diferente. E quando nós começamos a tocar nas feridas e sentir a periferia existencial das pessoas, porque às vezes a gente conhece as periferias sociais, as favelas, a gente conhece as ruas que não tem saneamento básico, a gente conhece que não tem calçamento, que não tem pavimentação, que não tem luz, a gente conhece as periferias sociais, mas existem as periferias existenciais. São as feridas da alma humana que precisa ser acolhida, sabe? Acolhida. E eu fui completamente transformado, e hoje eu digo assim, todos os anos que eu passei no seminário me preparando para ser padre, a teologia que eu estudei, a filosofia que eu fiz, a psicanálise que eu estudei, todas elas me ajudam, elas são importantes, mas hoje eu compreendo que elas são elementos, não são a totalidade. Às vezes nós nos achamos que somos, numa linguagem mais moderna, o top, que eu tenho conhecimento, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho diplomas, eu tenho títulos, eu tenho doutorados, eu tenho mestrados, eu estudei fora do país, eu tenho aquilo. Mas se não tiver amor, a ciência se perde e o conhecimento vai embora, porque o vento leva, tudo se vai. São as posturas que nascem daqui que modificam as estruturas. São as posturas que nascem daqui que modificam as estruturas de fora. Às vezes nós estamos preocupados com as estruturas de fora, sem estar preocupado com a estrutura. Às vezes eu quero que o outro mude. Talvez você que está aí, eu quero que o meu marido mude, eu quero que minha esposa mude, eu quero que o meu filho mude, mas para teu esposo, tua esposa, teu filho, eles mudarem, precisa primeiro que você mude. É a minha postura de mudança que leva o outro a mudar. É a minha postura de transformação que leva o outro a mudar. Quando a gente muda, o outro muda também. E sabe por quê que as coisas fora, elas não mudam? Porque nós estamos preocupados com as estruturas. Nós achamos que, por exemplo, as coisas mudam com a revolução.
com as greves, com as paralisações, com os impeachments. Nós conseguimos, no mínimo, alcançar um direito. Mas a transformação do mundo, ela vai acontecer quando essa transformação acontecer primeiro dentro de nós. É quando acontecer dentro de nós que nós vamos ver a transformação do mundo. Porque quem dá sentido ao mundo somos nós. Não é o mundo que dá sentido a nós, mas somos nós que damos sentido ao mundo. A violência do mundo, ela não nasceu no mundo. Você está me entendendo, meu filho, minha filha? A violência que tem no mundo, ela nasceu de um coração humano que não foi curado, que não foi transformado. Sabe você encontrar alguém e ela relatar para você a sua história de dor, ela relatar para você a sua vergonha, aquilo que a atormenta dia e noite, né? E de repente você dizer para ela, mas mesmo assim, Deus acredita em você. Se você abrir coração, Deus vai transformar. Eu tenho histórias de dores muito assim, voltado para isso. Eu tenho uma história, por exemplo, de um acolhido que, no uso da droga, na perda da consciência, violentou uma irmã. E de imediato, quando a gente escuta uma história dessa, a primeira postura é um monstro. Literalmente, humanamente, é assim que nós definimos. Mas desde o acontecido, que esse menino ele vem trazendo uma história de dor e de tormento. Se eu acesso e curo, é menos uma outra vítima. É alguém que não vai mais fazer o mal à sociedade. É mais alguém que eu consegui, que o trabalho que a gente realiza, conseguiu realizar dentro do coração dessa pessoa. Padre Monteiro, o que é preciso? Espírito Santo. Sem Ele, nós vamos viver apenas de títulos, de ideias. Sem uma experiência com Ele, não há como eu sair de mim. Mas eu poderia estar fazendo outra coisa, preocupado com minha vida, trabalhando em função do meu crescimento, ou na busca de juntar tesouros para mim. Quando a gente tem uma experiência com Ele, a gente não se pertence mais. Eu hoje, por exemplo, eu quase não tenho tempo para ir na minha cidade de origem. Embora na minha cidade de origem nós tenhamos uma missão, né? E dificilmente, por exemplo, eu tenho tempo suficiente para ir visitar a minha família. Porque hoje eu entendo que eu não pertenço especificamente a uma família. O Espírito me deu uma missão que vai além disso, que me leva ao outro e que permite com que o outro ele encontre no nosso trabalho uma oportunidade de vida. E nós não conseguimos mudar, porque quando o Espírito nos pega, não há mais como pensar em mim. Eu não consigo pensar somente em mim. Porque todos os dias o Espírito manda. Todos os dias, através de mensagens, através de pessoas que batem a nossa porta. O que é que você vai dizer, por exemplo, para uma mãe que chega e diz assim: eu não aguento mais, eu já não sei mais o que faço com meu filho, eu não tenho para onde mandar, eu não tenho condições de internar numa clínica particular. Uma vez,
já vai encerrar nosso tempo. Passou que eu não vi, minha gente. Como foi diferente, né, o nosso cenáculo dessa noite. Uma avó chegou na nossa casa de recuperação e disse, olha, aqui eu vim deixar a criança. E os missionários que trabalham lá disseram, ok, a senhora conversou com o padre, sim. E os missionários ficaram assim, como o padre mandou que essa mulher trouxesse essa criança, se nós não podemos acolher crianças? E a mulher foi e deixou lá, criança, e foi embora. Eu cheguei no outro dia, os missionários, padre, o senhor já nos orientou que, pelo conselho da criança, nós não podemos acolher, porque aqui não podemos misturar crianças com adultos. Eu não mandei essa pessoa vir deixar essa criança. E aí entramos em contato, ela disse, padre, eu não sei mais o que fazer. E eu fui entregar para o senhor cuidar. Como? Como nós vamos dizer, não, nós vamos caçar o meio, se eu não posso ter, mas eu preciso encontrar um encaminhamento para essas histórias. Então eu quero dizer para você nessa noite que a transformação da nossa vida vem pela experiência do Espírito, porque ele gera dentro de nós amor. E assim, eu de maneira particular, eu tinha 1000 motivos que me impediam de ser o que eu sou hoje. Transtornos. Eu passei por um processo depressivo, estimulado por um transtorno ansioso, por um transtorno de fobia social, porque eu achava que eu era tímido, mas eu tinha fobia, eu tinha medo de gente. O Espírito me curou para curar. E só quem já passou na lama, só quem já foi na lama, é quem sabe banhar, quem está enlameado. Por isso que Deus escolhe os imperfeitos. Como foi que Deus foi escolher uma pessoa imperfeita como eu? Com meio de transtorno, com um transtorno melancólico, com um transtorno de ansiedade, uma pessoa extremamente tímida, uma pessoa completamente introvertida. Como é que o Espírito Santo foi me escolher se tinha pessoa muito mais preparada do que eu? Com problemas em todos os campos, psíquicos e físicos, com incapacidade respiratória, com problemas pulmonares. Sabe assim, um carro velho que não funciona mais. Foi esse carro velho que o Espírito Santo pegou, ele pintou, ele trabalhou o motor e ele transformou. É por isso que eu acredito. Por isso que eu estou todos os dias aqui dizendo para você, vamos clamar o Espírito, porque ele mudou a minha vida. E ele também quer mudar a sua vida. Já apareceu 1 minuto restante. Eu quero dizer para você que está no cenáculo, se você quiser conhecer e rezar com o Espírito, ser amigo do Espírito, eu preparei esse livro, Enchei-vos do Espírito. Eu quero adquirir, padre, o que é que eu faço? Vai lá no direct, você que não recebeu ainda, coloca seu nome, endereço e telefone. Você vai pagar um valor de R$20, para a gente pagar a despesa de gráfica, e também é uma forma de ajudar o nosso trabalho. Sem ajuda, nós não conseguimos fazer esse trabalho de alcance de vidas. Então vai lá no direct, você quer receber o livro, vai lá e diz, padre, eu quero conhecer e rezar com o Espírito. Eu quero experimentar o que o Senhor experimentou. Eu era um carro velho que não funcionava mais. E o Espírito Santo trocou tudo, porque ele troca quando a gente deixa. Então vai lá no direct e pede, tá bom? Nós vamos fazer com que chegue à sua casa, ou na entrega a domicílio, nas cidades próximas daqui, ou pelo correio para você que é de outros lugares, tá bom? Amanhã eu te encontro 8h da noite. Vamos continuar o nosso avivamento. Foi lindo nessa noite, porque o Espírito conduziu para esse diálogo, para essa conversa. Testemunha comigo também lá no direct o que o Espírito falou ao teu coração nessa noite, tá bom? Então vou dar a bênção.